Aleluia, glória a Deus. Amém, vocês chegaram, aleluia. Pensei que eu ia pregar sozinho hoje. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, tudo aquilo que distrai a minha alma e me impede de viver o extraordinário do Senhor, caia por terra hoje. Eu estou aqui para que o Senhor faça em mim e se mova através da minha vida, que essa palavra possa mudar a trajetória do meu entendimento e que eu não perca a partir de hoje nenhuma oportunidade, e que a partir desta noite eu não deixe mais nada para depois, mas que o teu Espírito me inspire a aproveitar toda a oportunidade. Amém? Quero saudar a igreja com a paz, que o Senhor fale poderosamente ao teu coração, e eu gostaria que você fizesse a abertura da sua Bíblia junto comigo. Essa já é a palavra central. No final, se você sentir no teu coração de devolver ao Senhor o que é dele e entregar uma oferta de amor, fique à vontade. Aleluia. Marcos 14. Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, o versículo é o versículo de número 3, e essa palavra vai fazer muito sentido para a nossa vida nessa noite. Como toda palavra que vem do alto, do trono sublime do Senhor, amém? Marcos, capítulo 14, o versículo é o 3 em diante. Quem está aí? Diz assim a palavra do nosso Deus: estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se, diga comigo, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela, diga, murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém. Jesus, obrigado. Usa da tua misericórdia para comigo, como sempre. Nós não estamos aqui para ouvir a voz de um homem, a palavra de um homem, inspirada pela alma de um homem. Nós estamos para ouvir a tua voz, a tua palavra, que direciona, que inspira, que nos leva além da medida humana e nos faz entender quem somos, para onde vamos e de onde viemos. E que essa palavra, ela produza em nós o eterno peso da tua glória, e que ela vá e ela produza muitos resultados que possam ecoar até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amados, em nome de Jesus. Olhe para alguém do teu lado, diga para a pessoa assim, ó, não deixe nada para depois. Só mais uma vez, não deixe nada para depois. Diga, amanhã pode ser tarde demais. Amém? Tem hora que você vai ter que quebrar o vaso.
Eu quero falar 3 coisas com você antes de ministrar essa palavra. A primeira delas é que aquela mulher, naquele dia, viu uma oportunidade. Diga oportunidade. Quando nós olhamos para o texto, vamos perceber que faltam 2 dias para a Páscoa. Ou seja, quem estava com Jesus naquela noite, naquela oportunidade, não teriam nunca mais a oportunidade de se assentar com ele em uma mesa. Você está aí, não? Depois daquela festa, não haveria outra oportunidade e possibilidade mais. Nunca mais. Dali Jesus seguiria para Jerusalém e de Jerusalém para a cruz. Depois de apenas 2 dias. Aquela era a oportunidade que estava diante de uma mulher. E Jesus por muitas vezes passou por Betânia. E outras vezes esteve em jantares semelhantes àquele. E parece que aquele lugar era um lugar que aquela mulher tinha uma certa aproximação. E aquela era a única e última oportunidade para que ela fizesse o que ela fez. E eu pergunto, nas questões espirituais, em nossos relacionamentos com Deus, quantas e quantas vezes nós temos deixado para depois? Sim ou não? O culto fica para depois. A oração fica para depois. O pedido de perdão fica para depois. O conserto fica para depois. O alinhamento do marido com a esposa, da esposa com o marido fica para depois. O eu te amo fica para depois. Por que a gente deixa para depois? Porque a gente acredita que amanhã a gente vai ter a mesma chance. Depois eu faço. Amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu tomo uma posição. Eu me firmo na palavra. Eu me firmo na igreja. Eu me posiciono melhor como pai, como mãe, como filho. E nós vamos deixando e protelando e deixando sempre para. Me ajuda a pregar, por favor. O culto fica para depois, o encontro com Deus fica para depois, a oração, o jejum fica para depois, mas aquela mulher, ela vai aproveitar a oportunidade que estava diante dela. Eu não sei o que de fato ela pensou, eu não sei o que de fato como ela se moveu, mas ela se moveu numa atitude corajosa. Para não deixar para depois, você precisa ter hoje uma decisão e uma atitude corajosa. Eu não sei se ela, e eu creio que sim, inspirada pelo Espírito Santo, de modo que ela tenha pensado, é hoje ou nunca mais, or now or never, é agora ou nunca, sim ou não? Eu tenho um parente próximo, ele saiu a uma distância de 80 km por hora, em 80 km distante do lugar, se despede da esposa e do filho, dos 2 filhos, fala, mulher, daqui a pouco eu volto. Ele vai, mas ele não volta nunca mais. Sofre um acidente na estrada, as compras foram espalhadas pela grama. E aquele acidente ceifa a sua vida, e aquilo que seria um retorno simples de apenas 80 quilômetros, virou uma trágica história de alguém que disse que voltaria e nunca mais voltou. Eu não sei se Deus está te impelindo a fazer algo ministerialmente, algo em sua casa, e uma decisão que talvez você tenha protelado por anos, por meses, mas uma vida que Deus colocou no seu coração, uma decisão que Ele coloca hoje no teu coração, precisa ser firme.
Eu vejo Deus incomodando o coração de pessoas que estão dizendo assim: amanhã eu ligo, amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã eu ajudo, amanhã eu oferto, amanhã, depois de amanhã, depois eu começo. E Deus está dizendo: você poderia aproveitar essa oportunidade de fazer a partir de agora. O que eu sei é que faltavam apenas 2 dias para que Jesus fosse crucificado. E você aí pensando 1 milhão de vezes para fazer o que Deus já disse para você fazer, para ir aonde Deus já mandou você ir, para fazer logo, para ir logo. O fato é que não havia muito tempo. E essa mulher, de alguma forma, ela sabe disso. Ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo a fazer algo. E eu creio que ela deve ter pensado: ou eu faço agora, ou eu faço hoje, ou não farei nunca mais. Ela encontra uma janela de oportunidade, porque ela sabe no Espírito que não terá outra chance. Eu quero que você preste muita atenção nesta palavra, porque eu creio que Deus está se movendo na vida de muitas pessoas, e a gente precisa entender que algumas coisas precisam ser feitas em caráter de urgência. Deus vai te conduzindo a partir desta noite, de modo que você venha a aproveitar a oportunidade. A oportunidade, a gente vai ser tomado pela insegurança, pelo medo do que te limita. E é por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade. E escute, você não é guiado pelo medo, pela insegurança e pela incerteza. Você precisa ser guiado pela inspiração da palavra e pelo mover do Espírito Santo de Deus. Às vezes estamos travados pelo medo, pela incerteza e pela realidade do momento que nos cerca. Olhe para alguém e diga: você não é guiado pelo medo. Você está debaixo de uma palavra. E quando você está debaixo de uma palavra, me ajuda a pregar. Quando você está debaixo de uma palavra, certamente, o que você fizer, inspirado pelo Espírito Santo, vai gerar algo que vai ir te levar a outros níveis de experiências humanas e sobre-humanas. Você não é guiado pelo medo, você não é guiado pela realidade de agora, porque você e eu estamos debaixo de uma palavra. E quem está debaixo de uma palavra está debaixo de uma certeza. Jesus guia e direciona meus pensamentos, meus sentimentos e minhas ações. Esta é uma noite propícia para lançar fora todo medo. E tem alguém aqui chegando, e eu quero te dizer: essa palavra vai me fazer com que haja uma mudança no teu agir e no teu pensar. Hoje inaugura um novo tempo em sua vida. Por quê? Porque você vai passar a viver corajosamente no Espírito. Tem muita gente aqui que Deus tem falado com você, e você tem imaginado: não, é coisa da minha cabeça. Imagina, eu tão ocupado, como é que eu vou fazer alguma coisa na igreja? Imagina, eu tão ocupado, como é que eu vou visitar o irmão que está doente? Imagina, logo eu com tantos trabalhos a fazer, o mundo me espera e precisa de mim. Só que o reino muito mais, porque o reino de Deus é tomado pelo esforço, e apenas aqueles que se esforçam se apoderam dele. Imagine aquela mulher cujos pensamentos eram: pega o vaso de alabastro e leva. Pega o vaso de alabastro e leva. Pode parecer bobagem, mas chegou a hora de nós termos um reposicionamento espiritual em nossas decisões e atitudes. Quando? Agora.
Esse é o tempo da oportunidade. E o que é oportunidade? Diga para alguém: um momento favorável. Diga: oportunidade é um momento favorável. Querido, se eu estou num momento favorável, a unção vai me fazer chegar aonde eu não iria. A unção vai me dar discernimento. A unção vai gerar encorajamento. A unção vai me empoderar do poder que vem do alto. Escute, se o Espírito Santo pegar você lá no seu trabalho, se o Espírito Santo pegar você lá no mercado, se o Espírito Santo pegar você em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, e você for movido por um encorajamento, seu coração começar a disparar, abre a boca, porque o Espírito Santo vai gerar alinhamentos, e esse é o sinal da oportunidade. Apóstolo Júnior, notei que essa igreja não é uma igreja que sobe um, sobe outro, oportunidade, oportunidade, oportunidade. Por que não tem oportunidade? Porque a palavra que gera oportunidade para que você seja a oportunidade para alguém ouvir o evangelho lá fora. Igreja é chamados para fora. Às vezes sou convidado para ir em alguns ministérios. Nada contra, cada um segue a visão que o Senhor deu, mas aí o que a gente percebe? Oportunidade, oportunidade, oportunidade. Quando o pastor passa a palavra para você, você tem 10 minutos para pregar, 5 minutos para pregar. Aí você viu alguém que subiu lá despreparado, que cantou mais desafinado do que qualquer coisa, que falou uma palavra que não entende, nem sabe o que está falando. Por quê? Porque é movido por uma oportunidade e não se preparou para ela. Não adianta você receber uma oportunidade aqui dentro, quando você despreza as oportunidades que você recebe todo dia lá fora. Despreza a oportunidade da escola, da faculdade, do trânsito, do supermercado, do hospital. Sim ou não? Aí você fica orando: ai Deus, ninguém me dá uma oportunidade. E aí Deus está olhando do céu e fala assim: te dei oportunidade no hospital, você não falou. Te dei oportunidade lá na escola que você trabalha, você não falou. Te dei oportunidade lá na faculdade que você está cursando um curso e você não falou. Te dei oportunidade lá no teu trabalho para falar com aquele ímpio que tem menos de 1 mês de vida e você não falou. E aí você quer oportunidade aqui? Se eu estou gerando tantas oportunidades para que você possa, através de uma palavra, transportar alguém das trevas para a luz, e você não o faz? Altar é o lugar de sacrifício. Para estar aqui a gente ora, para estar aqui a gente jejua, para estar aqui a gente está alinhando a nossa casa, para estar aqui a gente está alinhando o nosso casamento. Porque não adianta eu falar um negócio para você que eu não estou vivendo, irmão. Aí você está tendo a oportunidade de se consertar com o teu marido, está tendo a oportunidade de se consertar com a tua sogra, está tendo a oportunidade de se consertar com o teu cunhado, e você quer a oportunidade com o microfone na mão. Aí parte para a glória e você vai reclamar: naquela igreja ninguém me deu oportunidade. E aí o Senhor vai falar: olha a oportunidade que eu te dei aqui e você deixou. Olha a outra, olha a outra, olha a outra. Ai meu Deus, eu nem vi. Você está aí não? O que nós temos que entender é que nós precisamos nos mover em outras esferas. A oportunidade tem uma janela de tempo. Fale comigo: a oportunidade tem uma janela de tempo. Sim ou não? Qual era a janela de tempo que aquela mulher tinha, irmão Reginaldo? 2 dias, menos de 2 dias. Deus está falando ao teu espírito nesta noite: eu estou criando uma janela de oportunidades para você falar do meu evangelho, para você falar do meu amor, para você falar que o céu é de verdade, para você falar que o meu filho morreu na cruz por eles. Aleluia. Deus está criando uma janela de tempo,
E o Espírito Santo vai alinhar a sua janela de tempo para que você aproveite a partir de hoje toda a oportunidade. Eu nunca perdi tempo. Eu sempre estou criando uma possibilidade de falar. Já falei isso, eu vou falar de novo, porque é um testemunho que se inclui nisso. Eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, e eu estava sempre evangelizando. A gente tinha uma pochete cheia de ferramentas, e aí a gente estava sempre, e eu estava sempre com uma bíbliazinha daquela pequena, e estava sempre evangelizando. E aí o que eu estava vendo? Que os caras que bebiam paravam de beber, que os caras que traíam as mulheres dele lá dentro começaram a sentir um temor, que os crentes meia boca começaram a perceber, cara, a gente precisa mudar de vida. E aí o meu coordenador me chamou na sala dele e disse: eu estou sabendo que você está andando com a Bíblia no aeroporto, né? Estou. Que pena que eu não posso trazer aquela maior, só estou trazendo a pequenininha, só o canivete, mas já está fazendo um estrago muito grande. Não, é que eu queria falar para você, que você está no teu ambiente de trabalho, tá? E não é para você falar mais de Jesus, não é para você mais trazer essa Bíblia para cá, você está proibido. E já trouxe um papel para eu assinar advertência. Falei para ele: assino, mas parar é mais forte que eu. Quando eu penso que eu não vou falar, já estou falando. Quando eu penso que não vou falar do amor de Jesus, já estou falando. Aí falei para ele: você percebeu que os cachaceiros, que eram os cachaceiros que não estão bebendo mais? É, isso eu notei. Você percebeu que os caras que traíam as mulheres aqui com as moças da empresa não estão fazendo mais? Percebi. Pois é, como é que eu posso negar essa realidade? Então vou assinar, mas não vou conseguir parar de falar. Ele trouxe um papel na minha direção. Falei: meu Deus, vou assinar minha advertência, mas não vou parar de falar porque é mais forte do que eu. Ele trouxe o papel, colocou assim e disse: deixa eu falar uma coisa para você. Eu também sou crente, mas nunca tive coragem ou ousadia de fazer o que você faz. E eu vou falar uma coisa para você: continua pregando, continua falando, continua ministrando. E se alguém falar alguma coisa, manda falar comigo. Você está aí? Não? Porque os resultados são visíveis, tanto na sua como na vida deles. Quem está aí? Janela de oportunidade, janela de tempo. Aí vem o medo. Muitas vezes a oportunidade vem, mas aí o medo nos bloqueia. O medo quer te limitar para impedir você fazer algo que vai ficar marcado para sempre. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo quer te limitar para te impedir de fazer algo que vai ficar marcado para sempre. E a partir dessa noite, querido, você vai romper com tudo que te impede. Aleluia! Daí é quando você fica assim: mas e se não for de Deus? Se me criticarem? Se for coisa da minha cabeça? E se isso? E se aquilo? Escute, o medo é o vilão número 1 das grandes oportunidades do reino de Deus. Quem sabe que é amado por Deus lança fora todo medo. Imagine a cena: está acontecendo uma festa com pessoas importantes, e quem vai entrar no meio da festa? Uma mulher com um vaso de perfume nas mãos, e de repente entra na sala num ambiente predominantemente masculino. Você imagina a mulher chegando com um vaso de alabastro, que era uma pedra, um vaso feito de pedra. Aquela mulher chegando com aquele vaso de perfume que só o vaso já cheirava de longe. Ou seja, era impossível não notar aquela mulher, pela sua atitude e pelo vaso perfumado que estava na sua mão. Porque se tem uma coisa que não dá para esconder, é perfume, sim ou não? Por quê? Por causa do bom perfume de Cristo. E aquela mulher vai lá, corajosamente, inspirada pelo Espírito Santo,
num lugar predominantemente masculino. E veja que o ambiente conspira contra ela. E dentro dessas situações era mais fácil fingir demência e sair correndo, é ou não é? Não, eu estou doida, eu entrei aqui errado, eu entrei no endereço errado. É ou não é? Mas veja que essa mulher está agindo corajosamente. Diga, essa mulher estava debaixo de uma unção de encorajamento. E a partir desta noite, esta unção também estará sobre a minha vida. Imagina se essa mulher tivesse alimentado os seus pensamentos da dúvida, do medo. Mas ela rompe com medo, ela age acima dos seus medos, ela age movida pelo Espírito Santo. Aquela mulher estava num ambiente intimidador, que era contrário. E eu vim dizer para você 3 coisas. Aproveite a oportunidade do tempo. Vença o medo. E não se deixe intimidar. Vou falar de novo. Aproveite a oportunidade do tempo. Vença o medo. E não se deixe intimidar. Deus está criando uma janela de oportunidades hoje. E será necessário ousadia e coragem para prosseguir. Tome uma decisão. Não permita que seus medos te intimidem. Pare de ter medo de decidir, porque não decidir também é uma decisão. É ou não é? Efésios 5, do 15 ao 16, tem uma chave muito poderosa. E nós precisamos nos aproveitar da oportunidade nessa noite. Diz assim, Efésios 5, 15 ao 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, em algumas versões, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. O que o apóstolo Paulo está falando? Aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aquela mulher não teria outra oportunidade. Um amigo meu me disse: sonhe com você essa noite. Isso fazem uns mais de 10 anos atrás. Sonhei com você, não dormi mais. O sonho foi ruim demais. Então me conte o sonho, vamos orar. Sonhei que me aproximava de você, colocava a mão na minha barriga, as minhas costelas estavam nas minhas mãos, eu dizia: olha o que aconteceu. E eu disse: espírito de morte, quer um conselho? Vende aquela moto. Aquela moto, já percebeu que aquela moto está te dando problema todo dia, uma moto nova. Vende. É que eu moro muito longe, moro em Ferraz, como é que eu vou vir para Guarulhos? É longe. Falei: vende a moto. Depois eu vendo. Eu estava de folga, alguém me liga e diz: acabou de acontecer um acidente e o Décio morreu. Acidente de moto, perfurou as costelas, perfurou todos os seus órgãos vitais. Mas eu vivia chamando ele para vir para a igreja, falando do amor de Jesus. Querido, eu criei muitos caminhos, eu criei um caminho de oportunidade, mas ele não aproveitou. Aquela mulher não teria outra oportunidade. Já falamos aqui que era urgente, que ela não poderia deixar que o medo assumisse o controle, que a intimidasse. O que tinha naquele recipiente era um perfume caríssimo, feito com nardo puro. Custava 300 denários. Um denário era equivalente a uma diária. Vamos dizer que uma diária, obviamente aqui no Brasil é muito mais barato. Mas imagine uma diária de uma pessoa. Ela conseguiu, digamos que uma diária fosse R$200. Imagina quanto essa mulher tinha acumulado num vaso de alabastro.
E ela vai ter que tomar uma decisão. Por quê? Porque agora, quando nós tiramos o valor monetário e avaliamos a condição humana de um ano de trabalho, de um ano de acúmulo, de um ano de investimento, acordar cedo, lutar o dia inteiro, os perrengues do ambiente, dias trabalhando pesado, e ela vai ter que tomar duas decisões. Quantas decisões? Quantas? Primeiro, ela vai ter que ir lá enfrentar todo mundo corajosamente. Segundo, ela vai levar até a festa o resultado do trabalho de um ano inteiro. Pega o teu salário do ano inteiro e vê quanto dá. Sim ou não? Esse era um tipo de coisa que principalmente as mulheres solteiras usavam para preparar o seu enxoval, para preparar a sua aposentadoria, uma viagem, um investimento, um sonho, um projeto. Ela guardou 300 dias de trabalho, enfrentando perrengues. Ela tem em suas mãos uma aposentadoria, ela tem em suas mãos um recurso que dá para ela investir num sonho, que dá para ela investir no enxoval, que dá para ela investir em alguma coisa para ela, uma viagem. Mas ela vai usar de um encorajamento no espírito, porque ela sabe que não vai ter outra chance. Então o que aquela mulher tinha? Um tesouro guardado. Porque a gente ajunta. Aí a pergunta que eu faço é: por que a gente ajunta tesouros? Por um sonho, por um casamento, por uma viagem, por segurança. Caso a gente tenha um problema, caso um dia a gente falte, aí para quem não ficar no perrengue, a gente deixa alguma coisa. E então a gente guarda por dois motivos: por sonho ou por segurança. Sonho ou segurança. E então de repente, movida pela inspiração do Espírito, aquela mulher vai colocar diante de Jesus aquilo que representava para ela sonho e segurança. Sonho e eu vim através dessa palavra te dizer que diante do Senhor Jesus, nenhum sonho, nenhuma segurança, nada permanece precioso ou valioso demais diante da presença do Senhor Jesus. O que ela está derramando são os seus sonhos. Então está declarando num gesto: Jesus, aqui estão os meus sonhos, aqui está a minha segurança, aqui está a minha confiança, aqui está o meu futuro, aqui está a minha vida, aqui está tudo que eu confiava antes, porque agora eu vou deixar de confiar naquilo que eu guardei e vou começar a confiar na tua presença. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Nada permanece precioso ou valioso demais na presença de Jesus. Jesus está aqui para te fazer uma pergunta. O que traz segurança e sonho para você pode ser colocado na minha vida, na minha mão, na minha presença. Porque essa noite é propícia para que a minha segurança e meus sonhos estejam diante de Jesus. Diga que os meus sonhos estejam diante do Senhor Jesus. Declare com fé assim: nada é precioso demais ou valioso demais diante de Jesus. 300 denários poderia realizar sonhos, desejos, viagem, propósito, mas nada se compara à segurança e ao investimento que Jesus pode fazer em nossa vida. Aleluia! Só Jesus pode garantir um futuro, uma estabilidade, uma segurança e uma vida abundante. Sabe por que Deus pediu Isaac a Abraão? Porque no fundo Abraão pensava assim sobre Isaac: Isaac vai ser a minha promessa, Isaac vai ser a minha descendência.
Davi pediu um censo a Deus, ou melhor, Davi pediu um censo e Deus se desagradou. Por que Deus se desagradou? E eu perguntei muito tempo: Deus, mas por que um homem pedir um censo te desagradou tanto assim, ao ponto de o Senhor colocar uma mão pesada sobre Davi? E eu quero compartilhar com você por que Deus se irou com Davi quando ele levantou o censo. Porque na realidade a intenção de Davi não era levantar o censo para saber qual era o número da população de Israel, não. Mas ele quis saber quantos homens poderiam empunhar a espada. Ou seja, Davi queria saber quantos homens estavam ali disponíveis para lutar por ele. Você está aí, não? Para lutar por ele. E diante daquela situação, Davi estava se apoiando na segurança dos seus melhores soldados. E Deus estava dizendo: não faça isso, Davi, não faça essa conta. Sou eu quem te favorece, sou eu quem te ajudo. Eu sou o teu socorro presente nas tuas aflições. Fui eu que te tirei do meio das malhadas e te fiz rei sobre Israel. Não confie no braço dos homens, não se apoie no braço dos homens. Uns confiam nos carros, outros em cavalos, outros em cavaleiros, mas nós confiamos naquele que tem a mão forte, naquele que nem a morte pode resisti-lo. Ele é o Senhor, Ele é o conselheiro maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da nossa eternidade. Uou! Deus estava deixando claro para Davi: eu sou a tua segurança, sou eu quem te faço vencer, Davi. Não queira saber quantos homens você tem, você só precisa saber que eu sou o que sou. Deus estava deixando claro para Davi: sou eu quem te guarda, sou eu quem te protege, sou eu quem te socorre. Às vezes quebrar o vaso é dizer: Senhor, tu és a minha rocha, eu confiarei no Senhor. O Senhor é meu socorro presente, o Senhor é minha fortaleza, meu escudo, a minha garantia. Tu és a minha satisfação, tu és o meu sonho. Talvez se você se frustrou por ter procurado em coisas sua segurança e satisfação, mas só Jesus é a satisfação que nós precisamos. Ele não decepciona, Ele não falha, Ele não erra. Ele é o Senhor de tudo e de todos. E se hoje Deus está te dizendo para confiar nele, confia. Se hoje Ele está te pedindo para colocar a sua confiança nele, então ponha. Se Ele está dizendo: busque satisfação na minha presença, então o faça com urgência. Jesus é a garantia de uma vida abundante, de uma vida segura e de uma vida plena. Ele é escudo, Ele é proteção, Ele é Pai, Ele é nossa cobertura, Ele é nosso soberano, Ele é o nosso pastor. E se nós estivermos na presença dEle, nada vai faltar. Eu digo que quantas coisas vão faltar? Quantas coisas vão faltar? Quantas coisas? Aquela mulher tinha que abrir mão de seu tesouro, que poderia dar a ela segurança, satisfação, mas de alguma maneira ela percebeu que Jesus era a sua maior oportunidade. Aquela mulher teve um senso de urgência, um ato de renúncia, e agora ela tem que entrar naquela sala. Aquela mulher teve que quebrar o vaso e derramar o seu perfume. E o problema é que quando você decide andar com Deus de uma maneira intensa, a gente sempre vai sofrer a objeção dos homens, a reprova dos homens, a oposição dos homens. Diga a alguém: não espere ser apoiado quando você fizer algo que é certo diante de Deus. Escute, não espere ser aprovado e elogiado por aqueles que não estão na dimensão de compreensão da tua entrega. Porque quando somos movidos pelo Espírito, a presença do Senhor nos basta. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
A Bíblia diz que uma vez que ela tomou o frasco e o vaso, as pessoas se indignaram com ela. Fique aqui comigo, amém? Quando ela tomou uma atitude, que ela entrou na festa com um vaso de alabastro, o que vai acontecer? As pessoas que ali estavam se indignaram com ela. Sim ou não? Quem está aí? Geralmente as pessoas ficam indignadas com o que você faz, com a sua vida espiritual, com a sua renúncia, com a sua oferta, com o dia que você vem num culto de domingo à noite. Não, domingo à noite vamos comer pizza, come depois. Porque a palavra fala o quê? Mais vale o quê? Mais vale a presença. O que a Bíblia diz? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você teve o dia inteiro para comer, não vai vir no culto porque eu vou comer. E aí a gente vai desprezando as oportunidades. Aí chega uma visita, que horas? Exatamente na hora que você está indo para o culto. Ah, não vou não, porque eu vou dar atenção para a visita. Ó, o negócio é o seguinte, lá em casa é assim. Ó, você já sabe a nossa vida. Hoje é domingo. Quer ficar aí? Pode ficar. Mas eu estou indo para a casa de papai. Quer ir comigo? Vamos. Quer ficar? Pode ficar. Mas o meu compromisso com o papai, eu não troco pela presença do governador, do prefeito, do presidente, seja de quem for, porque não há ninguém em nível de importância maior do que o Senhor para a nossa vida. Não, mas se a pessoa se ofender, estou indo. Você está aí não? Tem gente que fica indignada com a sua vida de renúncia. As pessoas ficaram indignadas com a atitude daquela mulher movida por um senso de urgência. São objeções que a vida vai colocar. Escute, não espere por aprovação de ninguém. Ela não recebeu a aprovação dos homens, mas seu senso de urgência e o seu ato de renúncia fez com que ela fosse aprovada por Jesus. E tudo começou com o quê? Com um sentimento: vou pegar o meu perfume, vou quebrar o vaso, vou derramar diante de Jesus, e tem que ser hoje, tem que ser agora. Aquela mulher sabia que Jesus iria morrer daqui a 2 dias? Não sabia. Mas ela foi movida pelo quê? Um senso de urgência. E por um ato de renúncia. Diga: a partir de hoje, eu vou receber do Senhor um senso de urgência e um ato de renúncia. Você está aí? Isso demandou tempo, custou caro, demandou esforço. E ela vai fazer algo que ninguém vai aplaudir. Ela vai fazer algo que ninguém vai elogiar. Uma vez que o que ela faz e tudo o que ela recebe é crítica, mas ela fez. O que? Vai de novo para a igreja? Vou. Porque há um senso de urgência. Você não está vendo que o mundo está virado de ponta cabeça, não? Você não está vendo que Jesus está voltando, não? Você não está vendo que o certo está virando errado e o errado está virando certo, não? Você não está vendo que os casamentos, as famílias estão de ponta cabeça, não? Você não está vendo que há uma destruição moral, espiritual nas nações? Será que você não percebeu isso, não? Demandou tempo, custou caro, demandou esforço, mas ela foi. Ela recebe críticas, mas ela foi. Ela toma uma atitude, e tudo que ela recebe é críticas, argumentos sociológicos, apontamentos filosóficos, com um ar de bondade. E quando você olha no texto, eles estão dizendo: por que não deu para os pobres? Por que não fez uma boa ação?
Não foi isso que eles disseram? Porque o espírito que move você é diferente delas. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está te chamando para um novo nível, e muita gente não vai entender, não vai te apoiar, não vai te aprovar, mas segue, porque algumas pessoas não estarão no nível de compreensão para perceber que o que te move vem inspirado do alto. Não permita que o espírito delas te contaminem. Elas não vão te apoiar, elas não vão te aprovar, mas sabia que de uma coisa, Jesus sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que te impulsiona. Ele sabe o que te inspira a fazer o que você está fazendo pelo reino. E a partir dessa noite, você vai começar a viver experiências extraordinárias. O que a Bíblia mostra é que todas as vezes que alguém começa, movido pelo Espírito Santo, a fazer algo que vai agradar a Deus, alguém vai questionar a intenção. Está indo limpar a igreja? Está querendo se aparecer. Aí você fala, não, eu agora faço parte também da intercessão. Está querendo se aparecer de novo, mais ainda. Não, agora, olha, eu era só frequentador de igreja, mas agora eu estou movida pelo senso de urgência, porque o reino é tomado pelo esforço. Você está aí, não? O que a Bíblia mostra é que todas as vezes que alguém é movido pelo Espírito para fazer algo que vai agradar a Deus, alguém vai questionar a intenção. Aleluia! Os irmãos de José questionaram a intenção dele quando revelou o sonho. Os irmãos de Davi questionaram a intenção dele quando foi lutar com Golias. Quando Neemias se dispôs a reconstruir os muros de Jerusalém, questionaram sua intenção, questionaram a viabilidade. Foi ou não foi? Questionaram a finalidade. Será que você está fazendo isso por quê? Para se aparecer? Gente, pega ela lá no fundo. Ajuda o pastor aí. Amém, intercessão. Fique comigo, amém, queridos? Escute com atenção. Alguns vão julgar as suas intenções, mas continue debaixo da inspiração do Espírito Santo. Continue na obediência. Pare de decidir em você mesmo. Comece a tomar decisões do Espírito, e você vai perceber que o Espírito Santo vai começar a te conduzir a ambientes que você não entende, mas você vai entender que as coisas se tornarão claras, evidentes, e os momentos serão inspirados no Espírito. Paulo disse: o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Repita isso comigo: o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Queridos, mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, embora ele mesmo não seja discernido de ninguém. E nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Diga: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a inspiração do Espírito, e eu não vou seguir o caminho inspirado só na minha vontade. Nós não precisamos de aplausos humanos, nós só precisamos saber o que nos move. Nós só precisamos discernir o tempo e o propósito, porque na hora não vai fazer sentido nenhum para você. Aquela mulher está saindo de casa, indo em uma festa onde ela não foi convidada, e de repente o Espírito Santo diz: volta e pega o vaso de alabastro. Há coisas que o Espírito Santo vai falando com você que você não entende. Vai na casa de fulano, faz isso por cicrano.
Outro dia eu já comentei sobre isso, mas eu tenho falado sobre uma Bíblia chamada Trinitariana. É uma Bíblia muito importante, ela é muito fidedigna aos originais, ela tem a mesma versão de 1800, e é muito difícil você encontrar a Bíblia Trinitariana. E outro dia eu aleatoriamente encontrei, falei, olha que bacana, comprei uma Bíblia barata, mas aí, pelo nível de importância, as pessoas, como não conhecem, desvalorizam. E aí eu peguei aqui, olha que legal, a Bíblia Trinitariana, numa letra bacana. E aí o Senhor falou assim, só que não é para você não, é para você dar para outra pessoa. E eu sou obediente, né, irmão? Falei, já estou dando. Você está entendendo? Por quê? Porque eu sou movido por uma experiência, numa intimidade. Já entreguei a Bíblia. Por quê? Porque eu não vou ficar na minha mão aquilo que não é meu. Romanos 8 fala que aqueles que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Imagina todos chegando na festa e ela com um vaso de alabastro. Acredite, você vai ter todas as barreiras para não cumprir. O diabo vai falar, não faz sentido, não faz isso. Quebre o vaso. Querido, aquela mulher quebrou o vaso. Aquela mulher pegou aquele perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus. Você imagina se não parece uma loucura, irmão? Você imagina, você entra numa festa, e o convidado especial da festa, você chega lá, com um vaso de unguento, de nardo puro, quebra o vaso, já faz um barulhão, pá! Já chamou a atenção, já estava chamando pelo perfume. Só que agora ela pega e derrama sobre a cabeça de Jesus. Não satisfeita, unge os pés também, enxuga com os cabelos também. Está doida essa mulher? Está maluca? Só que ela estava sendo movida por um senso de urgência. Aleluia. Imagine as pessoas dizendo, mulher, o que você fez? E outros questionando a intenção. Você poderia ter feito isso, você poderia ter feito aquilo com nardo puro. Até que Jesus toma a palavra, e o verso 6 diz, olha que coisa tremenda. Aleluia. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus está dizendo a você e a mim nessa noite, assim como eu disse àquela mulher, deixe de molestá-la, deixa em paz. O Senhor está falando ao teu coração, eu sou o príncipe da tua paz. Disseram tudo o que disseram em pensamentos, em palavras, mas Jesus disse, porque vocês estão perturbando esta mulher. O que Jesus está fazendo? Justificando-a. Ei, preste atenção, Jesus é o teu advogado, Jesus é o teu reto juiz, e o justo não se justifica. Jesus ministra paz, repreende os perturbadores e traz sobre aquela mulher reconhecimento. Repreende os perturbadores, ministra paz e traz sobre a mulher o quê? Reconhecimento. Jesus disse, ela praticou uma boa ação para comigo e ela foi reconhecida. Reconhecida por quem? Por quem deveria reconhecê-la. O verso 7 ele diz, os pobres sempre estarão com vocês e certamente poderão ajudá-los, mas a mim nem sempre me terão. Ele está dizendo, esta é a última oportunidade de vocês fazerem algo por mim. E vocês estão indagando o caráter desta mulher, indagando a intenção dessa mulher.
Opa! Estava certo. De fato era hoje o dia. Imagina aquela mulher pensando isso. Ele diz assim: ela o fez. E ela fez o que ela pôde. Ela fez o que ela pôde. Ela não poderia livrar Jesus dos açoites, ela não poderia livrar Jesus da cruz, mas ela fez o que ela pôde. Ela abriu um campo no tempo, um campo de oportunidades, e ela fez o que ela pôde. Ele reconheceu, ele justificou e ele honrou a mulher. Ei, Jesus te conhece, Jesus te justifica, Ele sabe da tua medida, Ele sabe dos seus limites, Ele sabe que você vai ser movido a partir dessa noite pelo Espírito Santo. E a minha oração é essa, que o Espírito Santo mova você, inspirado pelo Espírito em todas as tuas decisões. São tantas coisas que podemos fazer, que às vezes parece não fazer sentido. Sempre que Deus fala, Ele tem um destino e um propósito, amém? Tem coisa que não vai fazer sentido para você, mas se você estiver no Espírito, você vai saber a hora de quebrar o vaso. Olhe para alguém e diga: quebre o vaso. Rompa com os limites, rompa com o medo, seja inspirado pelo Espírito e viva além de uma medida. Essa noite, se você quebrar o vaso, você vai criar um ambiente, e através desse ambiente, Deus vai te estabelecer em outros níveis, para que você viva uma vida abundante. O vaso quebrado fala de uma ação sem retorno. Uma ação sem, quebrou, já era. Aquela mulher não sabia, mas ela estava se movendo numa ação de futuro, numa ação profética. Dali para a morte, eram apenas 2 dias, e não haveria tempo para preparar o corpo do Senhor para sepultamento, mas ela fez antecipadamente. Eu pergunto: o que o Espírito está movendo em você nesses dias? O que o Espírito está te inspirando nos últimos dias? Até quando nós vamos adiar aquilo que não pode mais ser adiado? Eu preciso falar algo sobre oportunidade que eu não falei. Oportunidades jamais serão desperdiçadas. Como assim? Oportunidade que alguém não pega, alguém vai pegar. Porque se Deus disse, vai acontecer, ou por meio da sua vida, ou pelo meio da vida do outro. E por isso eu preciso ter um senso de oportunidade. Essa noite é uma noite de quebrar o vaso, e quebrar o vaso é um ponto sem volta. Tem gente que estava assim: eu sou de Cristo, mas eu tomo umas canjibrinas. Eu sou de Cristo, mas eu gosto de um cigarrinho. Eu sou de Cristo, mas eu gosto de dar uns perdidos com as menininhas. Eu sou de Cristo, mas eu levo uma vida dupla. Ei, esse tempo acabou hoje. Eu sou de Cristo, mas se Ele não abrir um campo de oportunidade e trouxer alguém de fato para mim, eu vou abraçar qualquer um que aparecer. Eu quero te dizer: siga a oportunidade de Deus e não a sua. Porque às vezes você fica tentando escavar oportunidades. Às vezes você vai a lugares que Deus não mandou você ir. Às vezes você se relaciona com gente que Deus não mandou você se relacionar. Às vezes você faz coisas que Deus não mandou você fazer. Mas Deus está falando: eu vou criar sobre a sua vida uma possibilidade de discernimento. Eu já estou concluindo a mensagem. Essa noite é uma noite para quebrar vaso. E quebrar o vaso é um ponto sem volta. Quebrar o vaso é um ponto sem volta. Depois que quebrou o vaso, não dá para desfazer o processo, não dá para refazer o vaso. Ela quebrou o vaso.
Era uma entrega, era uma renúncia, era um momento de honra que ela não tinha dimensão, mas Jesus falou sobre o significado e sobre a urgência, e depois tudo vai fazer sentido para aquela mulher. Tudo se encaixa perfeitamente. Tem coisa que a gente não tem noção agora, mas vai fazer muito sentido depois. E tudo que alguém pensou é que não fazia sentido algum, mas ela fez o que parecia loucura, e o próprio Jesus reconheceu, por causa de sua atitude corajosa. Essa atitude seria falado em todo tempo, em todos os lugares, e tudo que ela fez foi colocar Jesus no centro de todas as coisas. Tudo que ela fez foi colocar Jesus como o Senhor de todas as coisas. Tudo que ela fez foi estabelecer com clareza a oportunidade que estava diante dela. Se você estiver debaixo desta unção, você vai se mover corajosamente. Olhe para alguém e diga: não perca as oportunidades. Deixa eu falar uma coisa para você, para encerrar. Quantas palavras que nós não entregamos, que poderia ter curado a alma de alguém? Quantos gestos generosos que não fizemos, que poderia ter sido uma resposta de Deus a alguém? E por que isso acontece? Porque o medo, a timidez vai nos aprisionando. Eu quero te incentivar e te encorajar a fazer desta palavra um ambiente de oportunidades. Que você vai sair daqui hoje como? Movido por essa palavra. Senhor, me encha e me faz transbordar com a unção da Tua presença. Qual vai ser a sua oração? Senhor, guia-me com a Tua presença, guia-me no sobrenatural a partir desse dia. Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, sobre os sonhos, sobre palavras, profecias, porque o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. O que nós estamos tendo aqui hoje? Uma oportunidade única. Qual deve ser a nossa oração? Senhor, torna-nos mais quebrantados, mais íntimos, movidos no sobrenatural. Inspira-nos para que sejamos direcionados pelo Senhor, que rege nossos corações. Tudo que paralisou você até aqui, todo medo, toda incerteza, hoje o Espírito Santo de Deus está te inspirando a um novo começo. Hoje o Senhor está te inspirando a criar possibilidades sobrenaturais. Hoje o Senhor está falando: eu estou criando um caminho para você passar. Aquela mulher, querido, ela não se importou com a sua reputação, ela não se importou com o seu próprio nome, porque ela estava movida por um ato poderoso vindo do próprio Espírito Santo. Ela não sabia como aqueles homens reagiriam, mas ela foi. Ela sabia que eram 300 dias de trabalho de um ano, mas ela foi. Ela sabia que seria criticada, mas ela foi. Crie oportunidades hoje. Quebre o seu vaso de alabastro hoje. Pessoas vão questionar suas intenções, claro que sim. Claro que sim. Mas o Senhor está falando ao teu coração: eu estou te dando mais uma oportunidade. Há pessoas aqui que nem aqui eram para estar mais, que o espírito da morte já passou por você muitas vezes, que o inimigo já se levantou em oposições muitas vezes,
que o inimigo já colocou setas do teu coração muitas vezes. Não vou continuar, não vou mais. Não deu certo, não vou continuar. Deus não fez ainda, não fez, mas Ele é poderoso para fazer o tempo certo, na hora certa, no momento oportuno. Ele só quer que a gente obedeça. Ele só quer que a gente dependa dEle todo dia. O Senhor está criando um caminho de oportunidades hoje. Hoje você vai fazer uma entrega da sua vida permanentemente ao Senhor. Hoje você vai entregar teus sonhos, hoje você vai entregar os seus projetos, hoje você vai entregar a tua vida, hoje você vai entregar a tua família, e você vai falar: Senhor, eu estou entregando corajosamente, inspirado pelo Espírito. Vou quebrar meu vaso hoje. Eu me lembro, já contei isso aqui, mas é importante falar sobre isso, porque o Espírito Santo me impele a falar e eu preciso falar. Eu era noivo de uma moça, e eu queria casar com essa moça de qualquer jeito. Essa que eu quero. Entreguei a minha vida para Jesus, e falei: Senhor, só essa, deixa só meu coração que eu cuido, pode deixar? Você tem certeza? Tem. É porque é essa que eu quero, sabe? Tem certeza, Júnior? Tenho. Só que Deus é o Deus que conhece o que? O fim desde o começo. Deu errado por quê? Aí todas as áreas fluíram, mas uma ficou ruim. Por quê? Porque estava na minha mão. Porque estava debaixo da meu caminho de oportunidade. Porque eu queria, porque eu lutei por aquilo. Mas aí chegou um momento que eu disse: Senhor, já que eu quebrei a cara mesmo, vou entregar essa área também na sua mão, né? Fazer o quê, né? Podia ter entregue há mais tempo, aí fiquei segurando, que eu achava que eu sabia o que estava fazendo. Só que tem um detalhe, Deus: se uma moça quiser casar comigo, ela que corra atrás. Não vou pedir em casamento ninguém. Se tiver que casar comigo, ela vai ser inspirada pelo Espírito Santo, vai vir falar comigo e vai me pedir em casamento. Porque já que eu entreguei na tua mão, Senhor, então eu quero a obra completa. Você está aí, não? Não falei que tinha que ser bonita, não falei que era, não. Só falei: Deus, só quero que o Senhor faça. E que seja alguém impelida pelo teu Espírito. É a única coisa que eu peço. Fui transferido da sede da igreja, de onde nós congregávamos, para ser o pastor auxiliar da esposa do bispo da igreja regional. E aí um dia a pastora Marlene falou: Júnior, tive uma visão com você. E você estava esperando no altar uma moça. E era a Lídia. Você está aí, não? Só que como eu já tinha falado com Deus que ela tinha que ir atrás, sim ou não? E não estou dizendo, queridos, para me engrandecer, não. Porque é muita areia para meu caminhãozinho. Portanto, o que eu entendi com isso? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto eu segurei uma área do meu coração, deixando: Deus, pode deixar que eu faço. Deixa, não, isso aqui eu resolvo. Oh, Senhor, deixa comigo. Pá, quebrou a cara. Deixa as áreas que você não queria entregar, porque você queria estar no controle, na mão dele. Não, é que eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou hábil. Não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre o que você quer, é sobre o que ele tem. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim ou não? Podia ter ficado livre de um chifre, sim ou não, irmão? Mas fui escolher fazer a minha vontade, ou não é? Não é vergonha nenhuma falar: fui mesmo. Aleluia. Porque eu fiz a minha vontade. Podia ter saído livre de uma situação?
Podia, mas eu fiz a minha. Só que a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu decidi firmemente no meu coração, quando eu vim para a igreja, falei: Senhor, não vou me contaminar, não vim para namorar ninguém, não vim para arrumar nada, não vim para arrumar noiva, eu vim por causa da tua presença. E enquanto eu te busco veementemente, Senhor, aí um dia Deus tinha me mostrado, já bispa, num telão assim: ora por essa moça aqui. Estou orando, fui orando, até que ela chegou lá na igreja. Aleluia. Inspirado pelo Espírito. Se você está aqui e você não casou ainda, irmão, se eu casei, há esperança para você. Você está aí? Não. Mas nunca faça do seu jeito, não busque porque você quer. Eu estou numa carência, meu Deus do céu, estou igual quase o Homem-Aranha subindo pelas paredes. Calma. Você não é um aracnídeo, você é filho de Deus. Você está aí? Não. Aquela mulher, querido, depositou sua fé, sua esperança. Escute, ela estava depositando aos pés de Jesus o casamento, o enxoval dela, o futuro dela, a aposentadoria dela, a segurança dela. Ela está dizendo: Senhor, não vai ser na minha segurança, não vai ser na minha força, não vai ser mais na minha escolha, vai ser no seu jeito, vai ser o que o Senhor quer. O que eu tenho é totalmente teu, porque a única coisa que eu quero é a tua presença. Aleluia! Porque quando eu tenho a presença, eu tenho tudo. Diga: se eu tenho a presença, eu tenho tudo. E nada é mais valioso do que a presença, porque o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. E todas, eu digo todas as coisas me serão acrescentadas. Seus sonhos, seus projetos, siga corajosamente. Não tenha medo de decidir. Aproveite ao máximo as oportunidades. Alinhe a vontade de Deus sobre a sua. Senhor, não seja feita mais a minha, mas a tua vontade. Que seja feito aqui na terra como é aí, aí no céu. Que seja feito na minha casa, assim como é na minha casa aí no céu. Você está aí? Vença o medo. Não se deixe intimidar. Rompa com os medos. Porque o medo é o maior vilão das grandes oportunidades. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Eu estou criando um caminho de grandes oportunidades a partir dessa noite. Oportunidades espirituais, oportunidades ministeriais, oportunidades sentimentais. E não vai ser mais do seu jeito. Se você entregar tudo na minha mão, como aquela mulher fez, e o nome dela é mencionado até hoje, e inclusive hoje eu estou mencionando essa mulher, como Jesus disse. Tudo conspirava contra ela, mas ela seguiu corajosamente. Ela aproveitou a oportunidade, ela encontrou um momento favorável. E essa unção vai fazer você ir para um outro nível. E eu encerro aqui, dizendo para você, que alguém inspirado pelo Espírito Santo, terá um bom futuro. Que você deixe de protelar e deixar para depois. Depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu aconteço, depois pode ser tarde demais. Depois eu me conserto, depois eu peço perdão, depois não existe. Olhe para alguém e diga: não deixe para depois. Diga para essa pessoa: hoje você precisa quebrar o vaso. Hoje você precisa ir além de sua razão. Hoje você está tendo uma grande oportunidade para ir além. Hoje você deve aproveitar esta grande oportunidade, porque a partir de hoje eu estou entrando no nível de urgência. Eu estou saindo de uma zona de conforto
para chegar onde eu jamais chegaria. Fique de pé, por favor.